Quero convidar os irmãos, neste momento, a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, onde faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concede de virmos à Tua casa. O Senhor nos concede, ó Pai, o privilégio de estarmos diante da Tua Palavra para ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai. Peço assim a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, falando a Deus aos nossos corações nesta manhã, através do agir do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações, para nós podermos assim, ó Deus, ouvir a Tua Palavra e assim, ó Deus, colocarmos em prática todos os momentos de nossas vidas, Pai. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós pensamos então na questão da batalha espiritual, que é o tema que nós estamos tratando ao longo de todo esse trimestre, nós falamos em batalha, nós falamos em vitórias e falamos em derrotas. Quando você imagina um campo de batalha, você facilmente então você observa que existem essas duas possibilidades. Mas quando nós falamos em vitória, principalmente para quando as pessoas estão inseridas neste movimento da batalha espiritual, vitória significa a ausência de problemas, a ausência de dificuldades. Porém, nós vamos precisar ver pela palavra se esta é a realidade que Deus permite. Se vitória sempre então será a ausência do problema. Será que o problema em todas as vezes, aquilo que nós achamos que não é positivo, será que todas as vezes ele vai precisar ser retirado das nossas vidas? A palavra vai nos responder então em relação a isso. Se isso então acontece, é Deus quem permite esse tipo de ação por parte do inimigo sobre nós? Deus permite que ao cristão ele seja humilhado por Satanás? Será que existe essa possibilidade? Será que então nós vemos a batalha espiritual de um olhar totalmente distorcido? Se é Deus quem permite, se existe essa possibilidade, então talvez nem todos os momentos sejam ruins, até mesmo sobre a ação de Satanás. Vamos olhar que a palavra nos diz sobre isso. E também vamos olhar não só este texto de Paulo aos Coríntios como base, mas um outro onde vamos responder sobre a questão do trabalho missionário. Será que existe a possibilidade então de Satanás atrapalhar o trabalho missionário das igrejas? A expansão do reino de Deus? Vamos observar então que Paulo enfrentou batalhas. Paulo teve então que travar batalhas e reagir a essas circunstâncias. E uma delas é esta que está aqui na carta aos Coríntios, porque Paulo enfrentou a situação de que muitos
queriam retirar a sua autoridade na igreja de Corinto. Ele então batalha ao longo do seu discurso para mostrar àquelas pessoas que ele estava sendo enviado por Deus para pregar a verdade do Evangelho, que muitos dos líderes, dos falsos mestres, tentavam se levantar para então desconstruir toda essa autoridade, toda essa imagem que o apóstolo Paulo então havia recebido da parte do Senhor. Por isso, no capítulo de número 12, você pode observar comigo, do versículo 1 até o versículo 6, começa uma situação onde ele expõe para esta igreja de Corinto. Eu vou ler do versículo 1 ao 6 para os irmãos poderem compreender com clareza. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou que de mim ouve. O apóstolo Paulo, então, ele começa a mostrar, a contar aquelas pessoas sobre situações que ele tinha vivido, que Deus havia mostrado para ele em visões, revelações particulares a ele, as quais ele está dizendo que ele poderia sim se gloriar nelas, porque ninguém mais tinha recebido essas revelações. Mas diferente dos falsos mestres, aqueles que estavam tentando denegrir a autoridade de Paulo para ele não pregar o evangelho verdadeiro, estes queriam então a autoridade para si, gloriar-se nos sinais e nas maravilhas que eles viam os apóstolos fazerem. Paulo não. O apóstolo Paulo, ele não quer se gloriar naquilo que está acontecendo na vida dele. Muito pelo contrário, a postura dele, como nós vemos ele já dizer no versículo de número 5, é então gloriar-se nas suas fraquezas e não naquilo que ele tinha de diferente dos demais, né? Que eram as visões, revelações e orientações diretas então da parte do Senhor. Para que isso então acontecesse, para que ele viesse a tirar esta conclusão de alguém estar se gloriando pelas suas fraquezas, ou seja, está se alegrando diante de Deus porque ele é fraco, ele precisou viver uma circunstância. E aí então que nós entramos no versículo de número 7, como nós vemos ele começando a dizer: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, ele poderia, como ele diz no versículo 6, se gloriar daquilo. Porque ele recebeu aquela visão. Mas para que ele não viesse, então, a sentir orgulho desta questão, né, essa prioridade que Deus dá a ele como apóstolo, então nós vemos o versículo 7 mostrar para nós: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O apóstolo Paulo, então, ele responde para nós, neste momento, sobre o que muitas pessoas, em meio ao movimento da batalha espiritual, elas não conseguem até aceitar que Deus é aquele que pode permitir a ação de Satanás sobre a vida dos crentes. Muitas vezes até humilhando essas pessoas. Mas quando isso acontece com um propósito muito claro. Veja que Paulo está falando aqui então de um espinho na carne. Nós não podemos usar então esta expressão para interpretar de maneira literal, tá? De que era realmente um espinho que estava ali na sua carne. Não, era um problema. Alguns dizem que poderia ser problemas internos, lutas que ele tinha. Outras, na maior parte, então, trazem para a questão da sua saúde física, talvez até um problema com a sua visão.
Mas nós não sabemos o que é, porque o texto não traz para nós com clareza, ele diz apenas um espinho. Isso abre margem para nós aplicarmos aos espinhos na carne, aos problemas, às dificuldades, às limitações que nós encontramos em nós, na nossa carne. Então veja que é interessante que este espinho na carne seja este leque de possibilidades que nós temos, uma doença, uma luta contra um pecado, alguém que estava próximo dele, poderia ser uma pessoa usada por Deus naquele instante, o texto não mostra. Nós vemos então que isso estava na sua vida de maneira intensa. Mensageiro de Satanás, ou seja, isso estava acontecendo pela ação de Satanás em sua vida, para o esbofetear. Então esta palavra, ela traz o significado de algo intenso, que estava acontecendo por várias vezes, como se alguém, então, levando a ele um impacto com uma dor, há um sofrimento nele em todos os momentos, com um objetivo. Qual é o objetivo no final do versículo de número 7? Para que ele não se exalte. Ele tinha recebido as visões, como nós vimos do versículo 1 ao versículo 6, onde ele fala que ele poderia se gloriar até, ou seja, ele poderia contar às pessoas o que ele tinha recebido da parte de Deus, e ele não estaria sendo honesto, ou seja, ele estaria falando a verdade, porque realmente aconteceu, mas Deus então trata o seu coração, a sua vida, enviando um espinho na carne, enviando uma dificuldade, para que ele então não se exaltasse. Se existe então ação de Satanás sobre a vida de algum cristão, isso jamais vai acontecer sem a permissão divina. Se existe ação, e aqui eu não estou dizendo que todo espinho na carne, que toda doença, que toda batalha é ação de um mensageiro de Satanás, não necessariamente. Mas se existe, é com a permissão de Deus e com um propósito muito claro. E aqui nós vemos no caso do apóstolo Paulo, era para que ele então não se exaltasse. Essa questão da permissão, eu acredito que nós já colocamos aqui, quando mencionamos a história de Jó. Eu acho que já falamos aqui em outras lições sobre aquele cenário, onde nós vemos Deus permitindo Satanás agir sobre a vida de Jó, tirando a vida dos filhos, tirando as riquezas, tirando a sua saúde, mas não tirando a vida. Ou seja, a permissão de Deus com um propósito, que é o que acontece no capítulo 42 do livro de Jó. Aquele a quem eu conheci só de ouvir, agora eu posso ver, porque ele compreende com clareza quem é Deus. Paulo, então, neste momento, ele está recebendo a permissão de Deus para que ele, então, não se exalte. O movimento da batalha espiritual, ele diz para você que você não pode passar por sofrimento. Que a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você passa a frequentar a igreja, que você serve a Deus, o sofrimento não faz mais parte. E se chega o sofrimento, isso é ação diabólica sobre você, não da parte de Deus. Quando nós afirmamos isso, estamos retirando toda a soberania de Deus de toda a história, de tudo aquilo que acontece. Se acontece, é porque então Deus permitiu. Nós podemos dizer então que as tentações são permissão de Deus, mas que a tentação destrói o infame, mas fortifica o regenerado. As tentações, elas vão levar o crente, o cristão verdadeiro, a se fortalecer cada vez mais. Então ela não tem o objetivo de destruir a sua vida. As tentações, a permissão de Deus daquelas circunstâncias, elas não têm então o objetivo principal de que o cristão seja destruído e se afaste de Deus. Alguém pode ler para nós o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, por favor?
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Alguém pode ler para nós? Olha só que interessante. Então eles passaram, Israel passou então pelo deserto. Então as pessoas quando olham todas as circunstâncias, todo o sofrimento, toda a dificuldade que eles tiveram no deserto, alguns olham isso então como, bom, aquele momento veio para destruir a vida de Israel. Deus não estava no controle, se houve sofrimento, se houve opressão sobre Israel, foi a ação de Satanás para destruir totalmente eles. Mas veja que antes disso, tem a permissão de Deus para humilhar, para provar, para saber o que é que estava no coração de Israel, se eles seriam fiéis a Deus ou não. Porque esses momentos, então, apesar de existir a possibilidade da ação de Satanás, são permissão de Deus para nos provar. O cristão regenerado, ele é levado a se fortalecer ainda mais. Deus não está permitindo o momento daquele para destruir a sua vida, destruir a sua fé. É para te levar a cada vez estar mais maduro. Não é isso que Tiago diz, então, quando no capítulo 1 ele fala sobre as provações? Alegre-se nas provações, porque elas vão te levar à perseverança, e a perseverança à integridade, à maturidade. Se você passa então hoje por problemas, é porque Deus está permitindo, e isto vai moldar o seu coração ao ponto de você se humilhar perante o Senhor, porque só quando eu entendo a minha fraqueza, é que eu tenho capacidade de reconhecer o poder de Deus sobre a minha vida. Se eu estou forte a todo tempo, se eu estou bem a todo tempo, facilmente, pelo meu coração pecaminoso, eu vou deixar de buscar a Deus. Eu vou deixar de olhar para o Senhor. Por isso que nós temos que fazer sempre um autoexame com o Evangelho como base, para quem somos nós, porque a partir do momento que eu esqueço primariamente quem sou eu, diante de Deus, pobre pecador que sou, eu começo a me orgulhar, a me ensoberbecer da minha aparente força, que eu não tenho. E isso faz o quê? Com que eu me afaste de Deus, que eu não precise mais dele. Quando eu me lembro das minhas fraquezas, então eu volto para Deus. Israel passou então pelo momento do deserto, para que eles então não se ensoberbecessem, não se orgulhassem, ao ponto de dizer, nós somos o povo escolhido por Deus, dentre todas as nações da terra, nós somos melhores, nós somos bons. Não, aquilo provou o coração deles. Provou a fidelidade de Israel. A mesma coisa aconteceu no tempo dos juízes. Alguém pode ler para nós, por favor? Juízes capítulo 3, versículo 4. Juízes capítulo 3, versículo 4. Alguém lê para nós? Veja que interessante, então, nesse contexto, o Senhor havia ordenado a Israel que a partir de cada terra que eles avançassem para a conquista daquilo que Deus havia prometido a eles, eles deveriam retirar os moradores dali, porque aqueles povos eram pagãos e idólatras. A partir do momento em que eles não retiraram todos, Deus permitiu que alguns daqueles povos permanecessem ali com a sua idolatria para colocar Israel à prova. Eles estariam próximos de Israel,
eles estariam em contato com o povo de Israel, com a sua cultura, com seus costumes, com a sua idolatria, para que Israel pudesse permanecer fiel a Deus, mesmo tendo contato com os povos pagãos. E nós vemos então, até na continuação do próprio texto, versículo de número 6, logo então eles demonstram infidelidade a Deus, porque eles passaram a tomar as mulheres desses outros povos como suas. A fidelidade deles foi provada naquele instante e eles não obedeceram a Deus. Deus não permitiu a presença daqueles outros povos para destruir Israel. Não, é por cuidado a Israel, para que eles se fortalecessem mais. Então o que é que nós vemos? Que quando há a ação de Satanás, ou quando há algum sofrimento em nossa vida, isso é permissão de Deus, não para a nossa destruição, mas para o nosso fortalecimento. Porque aos regenerados, eles se fortalecem. Agora aqueles que são ímpios, estes sim, eles vão se afastar de Deus. Estes sim não vão encontrar então a base para o seu próprio refúgio, para então o seu fortalecimento, que é no Senhor, porque eles não creem em Deus. Então vai ser uma divisão, um divisor de águas. Aqueles que creem permanecerão em Deus, serão fortalecidos, serão conduzidos à maturidade. Os demais se afastarão de Deus. Nós lembramos então, como sempre mencionamos este texto, acredito que todos o saibam, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive o sofrimento. Inclusive o espinho na carne, mensageiro de Satanás, estava ali sendo usado para esbofetear, ou seja, para trazer uma dor, trazer um sofrimento a Paulo, para que ele não se orgulhasse. Então isso levou ele à humilhação, não a uma postura de orgulho, mas a uma postura de humildade. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre até este instante, sobre esta ação de Satanás na vida do cristão? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Amedronta o povo, né? Porque é isso que a batalha, esse movimento faz, põe medo na igreja. Exatamente. O líder cresce cada vez mais, que a igreja se submete à pressão que ele faz, porque ele não pega a palavra e as pessoas estão se afastando disso. Mais uma vez, usando o texto de Timóteo, né? Eles se afastam da doutrina e usam disso para levar as pessoas àquilo que lhes convém, né? E nisso nós vemos no lado correto, né, da interpretação, a ação de Satanás também ali sobre muitas pessoas, tentando elas a se afastarem da doutrina, se afastarem da palavra. Então veja que ao mesmo tempo que nós temos uma prova da parte de Deus, que Ele permite a situação para que elas cresçam, nós também temos Satanás tentando levar as pessoas para longe, usando os falsos mestres para isso, usando a falsa doutrina para isso. Se eu enriquecer, eu estou forte. Né? Então veja que há uma total distorção
naquilo que é necessário para você ser um cristão, para você servir ao Senhor, e as pessoas se preocupam muito mais com o material, as pessoas se preocupam mais com o financeiro, do que com o seu próprio relacionamento com Deus, do que com o que Deus está falando pela palavra. Né? Então veja que existe essa ação. Né? Então você pode agora, depois que eu mencionei isso, talvez você esteja colocando a sua dificuldade, falando, será que é ação de Satanás sobre a minha vida? Será que aquela pessoa que está fazendo isso, será que é ação de Satanás através daquela pessoa? Pode ser, pode ser. Dá para eu ter a plena certeza se é ou não? É difícil nós então colocarmos essa certeza, mas se há um sofrimento, se há uma dor, se há um incômodo, o problema é o que eu como cristão faço mediante isso. Como é que eu vou reagir? Emprestando aqui a fala de Paulo, será que então, de Paulo, não do Paulo aqui, né, que senão eu falo da palavra, será que eu tenho que usar essa expressão da batalha espiritual? Bom, eu vou amarrar então o inimigo, eu vou repreender o inimigo que está, vou então repreender aquela pessoa que está fazendo isso comigo. Será que é isso que a palavra nos ensina que eu devo fazer quando existe ação de Satanás de alguma maneira tentando o cristão? O que é que o apóstolo Paulo fez? Na continuação do texto, versículo de número 8, alguém lê para nós de novo, por favor? Se alguém retirou, 2 Coríntios 12, 8. O que ele fez então? Pediu a Deus. A reação do cristão diante do sofrimento é orar. E não sair por aí repreendendo a ação de Satanás como o movimento ensina. Porque não é isso que a palavra nos diz. Paulo, não só neste momento, mas em vários outros nas suas cartas, ele demonstra que ele confia na soberania de Deus. É Deus quem está permitindo essa situação e é Deus o único que pode livrar ele desta dificuldade. Então ele pede. Quantas vezes ele pede? 3 vezes. Ele insiste, porque aquele problema estava persistindo sobre ele, estava trazendo uma dor, um sofrimento para ele muito grande, que ele pede por várias vezes ao Senhor. Então veja que ele não esmorece na sua oração, ele é persistente na sua oração. Veja que interessante o que o texto está mostrando, que o orgulho dele está sendo tratado através da humilhação pela parte de Satanás, que o leva a ser humilde. Porque é isso que a oração diz sobre nós. Eu oro porque eu me humilho perante aquele que está no controle da minha vida. Mais uma vez, né, nós estamos batendo no tema da oração, falamos na quarta-feira, estamos falando no domingo à noite também, porque isso é essencial para o cristão. Esta postura não de orgulho, de que eu sou forte sozinho, que eu posso fazer tudo, que eu já tenho confiança no meu dinheiro, confiança na minha saúde, confiança nos meus bens. Não, o cristão, ele passa por humilhações e sofrimentos para que ele volte-se a Deus em oração e dependa do Senhor em todos os momentos. Quantas vezes nós, como cristãos, já deixamos de orar porque não estávamos no deserto, mas estávamos no palácio, como Davi passou por vários momentos. Quando passamos pelo deserto, aí o que acontece? Aí eu oro mais, aí eu busco mais, porque eu lembro que eu sou fraco, e eu lembro que eu preciso de Deus para eu me fortalecer, eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Então, seja a ação de Satanás, com permissão de Deus, ou um sofrimento, até mesmo consequência de pecados, com permissão de Deus, a reação do cristão sempre deverá ser voltar para Deus, orar, demonstrar então
dependência. Não é? E como é que Deus respondeu a Paulo naquele instante? Versículo de número 9. Qual foi a resposta de Paulo? Foi aquela que ele esperava? O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. O pedido de Paulo era, 3 vezes pedir ao Senhor que afastasse. Retira de mim este espinho na carne. Retira este sofrimento que estou passando. 3 vezes. Ele insistiu e Deus disse para ele, então, a minha graça te basta. Por quê? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você não se deparar com a sua fraqueza, você não vai se deparar com o poder de Deus. É só quando nós então nos deparamos com as fraquezas e limitações, é que nós vemos o poder de Deus sobre nós, nos levantando, nos dando força para continuar, nos dando a restauração da saúde em muitos momentos, retirando o problema em outros, ou permitindo então que aquela situação ela permaneça. Lembra que eu falei no começo então que nós, quando falamos de batalha espiritual, falamos de vitória e falamos de derrota. A visão da maior parte das pessoas quando está pedindo a Deus é: Senhor, tira, afasta de mim então este cálice, retira de mim este espinho na carne. Mas elas não complementam a oração de Cristo Jesus. Mas que seja feita a tua vontade. As pessoas geralmente elas pedem: Deus, faça o que eu estou pedindo, tira de mim. E quando Deus responde não para nós, como é que nós reagimos? Nem sempre as nossas orações elas estão de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos pecadores. Nem sempre nós entendemos o que é o melhor para nós. Nem sempre nós entendemos os planos de Deus para nós naquela hora. E às vezes você acha que o caminho que você está trilhando é o correto e que você está orando: Deus, continua fazendo isso, e de repente Deus fala: não, não é aí. Vai para outro lado, filho. Se afasta dessa pessoa, deixa esta atitude. Ou ele diz: não, eu não vou tirar esta doença da sua família, esta doença da sua vida. É nesta hora que muitas pessoas que não entendem o que a palavra diz, que se rebelam, se revoltam contra Deus, porque elas acham que Deus tem que fazer aquilo que elas pedem nas suas orações. Elas não entendem que a oração é uma maneira delas se humilharem perante o Deus Todo-Poderoso para que Ele faça a vontade dEle. Nós só depositamos diante dEle os nossos anseios para nós ficarmos em paz, porque sabemos que está nas mãos dEle. Mas se não é a vontade dEle, eu preciso me submeter à vontade do Senhor. E para Paulo, naquela hora, aquele sofrimento, ele era intenso. Mas Deus não tirou o sofrimento dele. Isso não quer dizer que você não possa pedir para Deus tirar o sofrimento, para Deus curar uma doença, para Deus te livrar de alguma situação difícil, não é isso. Mas é que em alguns momentos, Ele vai manter para tratar o seu coração, para te levar à humilhação mesmo, para te levar a entender que você sozinho não é nada. Você depende da graça e do poder de Deus sobre a sua vida. Talvez seja difícil nós ouvirmos isso, porque nós queremos o discurso daqueles que são do movimento da batalha espiritual. Nós queremos o discurso de que eu sou filho do rei, de que eu não tenho problema nenhum, que quando eu virar cristão eu não vou ter mais sofrimento. Eu não quero, lógico, ninguém quer sofrimento, mas não é esta a verdade. Não é isso que a palavra ensina para nós. E então nós temos que nos voltar para a doutrina correta,
para eu não ser enganado por qualquer vento de doutrina que passe perto de mim, porque as pessoas que estão nesses lugares, aos poucos Deus está abrindo os seus olhos para retirar elas do meio desses falsos ensinos, porque é uma ilusão. É uma ilusão de que elas não vão ter problema, é uma ilusão de que o dinheiro traz segurança, é uma ilusão de que os problemas nunca vão bater na porta do cristão, e quando elas se deparam com o que a palavra fala verdadeiramente, aí ela entende, opa, lá estava sendo ensinado algo errado para mim. Porque às vezes as pessoas não buscam a Deus para que Deus faça a sua vontade sobre nós, mas que Deus me dá este carro, Deus me faz assim, Deus me dá condição igual ao fulano, Deus me dá saúde igual aquele outro. Mas Deus pode dizer não. E aí então quando Ele diz não, eu entendo que esta era a vontade dEle sobre mim. Esta é a oração de Cristo, né? Passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Reação do cristão e a resposta de Deus às nossas orações? Deus disse não para Paulo. Ele se rebela, mas que ele reage. Versículo de número 10, então ele diz para nós que ele se alegra nisso. Ele sente prazer nas fraquezas. Alguma vez alguém já te disse para você sentir prazer nas suas fraquezas? Prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo? E geralmente as pessoas, então, quando você ouve falar sobre batalha espiritual, elas falam, fique feliz porque você venceu, e vitória é a ausência de todo o problema, é a ausência de doença, é a ausência de sofrimento. Não é isso que a palavra está falando aqui. Ela está falando para nós que existe prazer nas fraquezas, nas injúrias, na perseguição, na doença, no espinho na carne, no sofrimento, na necessidade, por amor de Cristo, porque eu, cristão, entendo que a graça de Deus me basta. É o que eu preciso na minha vida, é da graça de Deus que me conduz até o Senhor, que abre o caminho para que eu volte a Deus, e eu encontre refúgio, eu encontre promessas, eu encontre esperança, eu encontre segurança, mesmo durante as doenças e as dificuldades. Então Paulo, ao invés de murmurar, ao invés de se revoltar, se rebelar contra Deus, sair da igreja e não servir mais ao Senhor, se entregar ao pecado de uma vez, o que é que ele faz? Ele transforma a dor, a angústia, em louvor a Deus. Eu me alegro no Senhor pelo sofrimento, porque eu sei que o que está acontecendo comigo é permissão de Deus. Ah, mas tem um fulano que trabalha comigo, que pega no meu pé porque eu sou cristão, que me faz eu sentir vergonha publicamente, ele tira sarro de mim, e Deus não tirou ele do serviço, Deus não converteu o coração dele, ele está lá, faz 10 anos que isso acontece. É permissão de Deus para moldar o seu coração, se isso te incomoda desse jeito. Deus está tornando você humilde, para que você não se glorie da sua condição como cristão, das suas posses que você tem, da vida que você leva, da saúde que você tem, mas que você a todo tempo louve a Deus, porque tudo que você tem, tudo que você é hoje, é porque Deus permitiu, porque Deus conduziu para que assim chegasse nessa situação. Então muitas vezes nós pensamos isso, nossa, mas para que isso tudo, né? Por que Deus não tirou fulano de tal? Às vezes Ele faz, né? Às vezes Ele tira. Às vezes Ele cura, sim, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Nós diminuímos aí a ação e o poder de Deus. Ele faz, mas às vezes não.
E é para nós nos fortalecermos mais, para nos aproximarmos mais. Então nós vamos passar por batalhas a todo tempo e nós temos que lembrar que nem sempre vitória significa ausência de problema. Alguns momentos vai ser permissão de Deus, a ação de Satanás ao nos humilhar, independente da circunstância que seja, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Quando nós pedimos a Deus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, nós não estamos pedindo ausência total, mas Deus, não nos deixe nos afastar da Tua graça totalmente. Nós vamos viver, vamos passar, mas nos fortaleça enquanto passarmos, nos dê ali condições pela Tua graça, pelo Teu poder, para nós então vencermos, e vencer nem sempre é a ausência do problema, nós temos que lembrar isso. Quando nós falamos então sobre a ação de Satanás, já dissemos aqui que ele tem poder, mas quando eu olho para a ação da igreja, quando eu olho para a obra missionária, você acha que Satanás tem algum tipo de influência sobre a vida da igreja, sobre a vida do cristão, ao ponto de impedir a expansão missionária, a expansão do reino, ou ele não tem esse tipo de autoridade? O que é que você vê? Você acha que isto é apenas, muitas vezes, comodismo da parte da igreja, ou você acha que Satanás pode sim agir de alguma forma impedindo a igreja de avançar? O que é que você pensa sobre isso? Já pensou alguma vez sobre isso? Talvez alguma atividade da igreja não aconteceu porque Satanás impediu? Existe essa possibilidade ou não? O que é que os irmãos pensam? Eles que acham que sim, Satanás pode impedir? Levante uma de suas mãos, só para eu saber. 1, 3. Quem acha que não? Não também? Está na dúvida. Sim e não. Quer colocar o porquê, Paulo, do sim e não? Certo. Uhum. Sim. Não era controle dele, Não era controle de Satanás, a autoridade de Satanás acima de Deus, que é o que muitas vezes as pessoas dessa linha elas acabam colocando, Satanás e Deus com mesmo poder, mesma força. Não, Satanás é criatura, está submisso a Deus. Então nós podemos dizer que é sim e não. Então quem disse sim e não, não tem problema, Nós vamos olhar um texto onde Paulo passou por isso, o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 20, para nós entendermos então o que aconteceu com ele naquele instante. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 até o 20, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então veja só, a cidade de Tessalônica, os irmãos que acompanharam no início do ano
às quartas-feiras nós estudamos as cartas aos irmãos desta cidade, ela era uma cidade que tinha grande influência de religiões pagãs, por ela ser uma cidade então portuária, onde então tinha um fluxo de muitas pessoas com muitas culturas. E nós temos então ali o apóstolo Paulo com o desejo de voltar àquela cidade, de ver novamente os irmãos, porque ele não está com eles, né? Ele foi orfanado por breve tempo da presença, ou seja, está afastado deles, né? Eles não estão juntos, mas ele gostaria de voltar, e esta é a postura do apóstolo Paulo com o seu pastoreio, o seu amor. Então, quando ele deixa uma igreja, quando ele planta uma igreja, quando ele tem contato com alguns irmãos, ele sempre tem esse tipo de postura, este amor. Ele quer estar junto, ele quer viver com aqueles irmãos, ele quer então ter o privilégio de ter comunhão com eles. Mas o texto nos mostra então que ele tentou não uma, mas ele tentou 2 vezes ir então até aquela cidade, mas Satanás barrou o seu caminho. Então nós vemos aqui, existe a possibilidade de Satanás impedir a ação da igreja em algum local, a expansão da igreja, o trabalho missionário. Possibilidade existe. Não generalizamos que em todos os casos seja, porque como Paulo aqui nos disse, né? Eu vou falar não só Paulo, o presbítero Paulo, para ninguém confundir, principalmente quem está nos assistindo em casa, né? Ele mencionou para nós que quando nós vemos então o inimigo agir é porque Deus o permitiu. Se isso acontece, é porque Deus então está permitindo que ele assim o faça. Pode acontecer? Pode acontecer. A igreja tentar pregar o evangelho em um determinado local e de repente o grupo de trabalhadores diminuiu de repente. Pode ser, por um lado, o comodismo da igreja de não querer se envolver, pode ser, como pode ser então permissão de Deus trazendo um espinho na carne destes trabalhadores, destes missionários, para que eles não avancem, porque o texto não traz para nós o que é que Satanás fez. Ele simplesmente diz que barrou. Não fala para nós se foram naquele instante pessoas, porque ele vai falar mais à frente sobre a aflição, ele vai falar sobre tribulação, privação, mas ele não dá clareza para nós do que realmente aconteceu para ele não poder voltar à cidade de Tessalônica. Até porque ele não vai, mas no versículo de número 2 do capítulo 3, mostra para nós que Timóteo vai. Ele consegue enviar Timóteo, mas ele não consegue ir até aquela cidade. Então veja, ele apenas foi impedido de voltar até lá. Deus então não está querendo que ele naquele instante volte para aquela cidade. Deus tinha outros propósitos, não só na vida dele, mas também na vida de Timóteo, porque Timóteo vai e volta para contar então para ele o que estava acontecendo, como era a vida dos tessalonicenses naquele instante. Veja o versículo 6 do capítulo 3. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, com aliás, também nós, a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Então veja que interessante, Paulo, ele entendeu, e mais uma vez o texto não traz para nós a clareza disso, como é que ele conseguiu entender, mas ele tem sabedoria do alto para ver que está sendo impedido de fazer. Não é que a igreja de Tessalônica deveria fechar, não é que ninguém deveria cuidar deles, não é que ninguém deveria ir até lá, ele não foi, ele não deveria ir, porque Satanás o barrou e com a permissão de Deus, mas Timóteo poderia ir, Timóteo vai, Timóteo volta, traz notícias, isso consola o coração de Paulo naquele instante. Então veja que interessante, por mais que nós entendamos a possibilidade da ação de Satanás sobre a vida do cristão, humilhando,
ou sobre a vida da igreja no geral, no seu trabalho, ou de missionários no seu trabalho, na expansão de todo o reino. Por mais que exista essa possibilidade, em nenhum momento nós retiramos a soberania de Deus, e isso leva a nós, como o apóstolo Paulo fez, a agir com sabedoria, porque ele não se desespera naquela hora, ele não fica intimidado, ele se submete àquela permissão de Deus, ele diz, tudo bem, eu não vou nesse momento, mas eu vou tentar enviar outro. Se Timóteo não fosse, pela postura que ele está tendo aqui, ele provavelmente viria com muita cautela tentar enviar outro, ou não enviar ninguém, tentar em outro momento ver como é que eles estavam. Veja então que ele age com cautela, ele age com mansidão, ele age com sabedoria, porque ele sabe que a obra é de Deus, e que ele está ali como um servo para se submeter à autoridade de Deus e soberania sobre tudo o que está acontecendo. Geralmente a postura das pessoas, ela é então outra, né? Vamos decretar a Satanás que saia deste bairro, né? Nós falamos aqui já sobre a ideia das pessoas do domínio territorial de Satanás, né? Ah, não, mas aquele bairro ali, ele é muito tomado pelas drogas, pela prostituição, pelo álcool, porque Satanás tem um domínio ali. Então nós temos que primeiro decretar que ele saia, amarrar Satanás, para que depois a igreja vá para aquele local. Não, Satanás não tem esse tipo de influência territorial, mas ele pode agir influenciando na vida das pessoas, principalmente aqueles que não são dele, elas estão sendo direcionadas por ele. Mas quando a igreja vai avançar para um local desse, se nós entrarmos neste ambiente, se nós então começarmos a pregar o evangelho, começarmos a ver a expansão do reino, é porque Deus permitiu. E se nós não entrarmos naquele momento, se não houver o resultado como nós almejávamos, é porque Deus não permitiu naquele instante, com algum propósito, para algum ensino para as nossas vidas. Nós temos hoje um trabalho que nós podemos enxergar como até missionário na Agrovila. Temos ali um grupo de irmãos, mas temos muitas pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho. Por que aquela igreja ainda não se formou? Por que nós não temos 200 membros ali? Que pessoas no bairro têm. É porque Satanás está controlando aquele bairro, está domando aquela igreja? Ou é pela permissão de Deus, para um propósito de fortalecer, amadurecer e usar a sua igreja? Nós precisamos sempre agir com a sabedoria que vem do alto, como Paulo. Eu poderia então dizer, não vai mais crescer nunca aquele trabalho. Quanto tempo já está acontecendo? A Filadélfia chegou no número X de membros. Não vai mais crescer, por quê? Porque Satanás está impedindo, então não vamos nem tentar mais fazer. Ação de Deus, permissão de Deus e nossa submissão àquilo que Ele está fazendo. Nós vamos planejando, nós vamos pregando, nós vamos vendo o que é que Deus está fazendo naquele momento, para nós então continuarmos a obra dEle, a expansão dEle, da maneira como Ele deseja, no tempo dEle e no tamanho, né, territorial, seja, podemos olhar assim, até onde, né, Deus quer então que a igreja vá naquele instante. É tudo então submissão a Deus. Nós vemos então que esta ação com sabedoria, ela deve vir da nossa parte. E mais importante ainda, irmãos, nós que entendemos a verdade da palavra, não podemos deixar então que os outros nos convençam do que estão ensinando por aí. Nós temos que começar a ensinar as pessoas com a mesma intensidade que eles trazem para nós o ensino deles. O que nós fazemos é deixamos eles falarem, deixamos que se espalhe a doutrina deles, e a verdade, como nós olhamos na palavra, nós nos calamos e nós não ensinamos ninguém. Temos que expandir às pessoas aquilo que a palavra, né, levar até quanto maior número de pessoas aquilo que a palavra
está então nos ensinando. Alguém gostaria de comentar mais alguma questão sobre este assunto, desta batalha do crente contra Satanás, desta permissão de Deus, desta ação do próprio Satanás sobre a vida da igreja ou sobre a vida de alguém pessoalmente? Alguém mais quer trazer algum comentário? Algum irmão ficou com alguma dúvida sobre este assunto? Nós vemos então o apóstolo Paulo nos mostrar, esta humilhação que eu, como cristão, tenho que ter diante de Deus. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo: humilhar-se. Humilhe-se diante de Deus todos os dias, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu poder, porque sozinhos nós não somos capazes de fazer nada, somente com a ação de Deus sobre nós é que nós poderemos viver, fazer isto ou aquilo, se Ele então quiser sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender que a tribulação é permissão de Deus. Então nós temos que orar mais, como Paulo fazia em todos os momentos. Orar mais. O apóstolo Paulo nos ensina esta postura. Orar pedindo a Deus sabedoria, orar pedindo a Deus que alivie as nossas dores, alivie as nossas tribulações, que cure sim doenças, porque Ele tem poder para fazer isso, que nos livre muitas vezes da ação de Satanás por meio dos incrédulos, mas lembrando sempre que Deus é soberano. Então não só ore, mas submeta-se à vontade de Deus, para que Ele então faça a sua vontade sobre a sua vida a todos os instantes. Isso vai te levar a uma disposição mental de tranquilidade, de paz em meio às dificuldades, porque você vai começar a entender que Deus está no controle. E ore pela igreja, ore pelo trabalho missionário, ore por aqueles que estão pregando o Evangelho para os seus vizinhos, pregando o Evangelho no seu trabalho, para que Deus abra as portas, Deus dê sabedoria, Deus dê autoridade e leve essas pessoas até aqueles a quem Ele quer que ouçam o Evangelho. E ore para que isso gere frutos, porque isso vai acontecer pelo poder, pela autoridade de Deus, através do seu Espírito na vida de cada uma dessas pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós venhamos a entender a batalha espiritual conforme as Escrituras nos ensinam, para nós termos esta capacidade não só de dialogar com quem é do movimento de batalha espiritual de igrejas, às vezes neopentecostais, que distorcem a verdade da palavra, mas para você estar firme, para você então mostrar a essas pessoas que muito do que está sendo ensinado para elas não está na palavra. Você hoje tem capacidade de pegar um texto de Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo de Coríntios, e conversar com essas pessoas explicando o que é que o texto nos diz. Que Deus nos abençoe para termos sabedoria, para agirmos no meio dessas pessoas e estarmos fortes em meio às tribulações. Vamos orar? Quero pedir a você que se coloque em pé neste momento para nós orarmos ao Senhor, agradecendo por este momento e agradecendo pelas tribulações. Tenha prazer nas angústias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, porque tudo isso é permissão de Deus, porque só assim eu e você vamos entender que a graça de Deus, ela nos basta. Querido Deus, em nome de Jesus, que neste instante nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, privilégio que o Senhor nos concedeu de lermos a Tua palavra e entendermos, ó Deus, com clareza por aquilo que, através do apóstolo Paulo, ficou registrado, de que as tribulações que nós passamos, os sofrimentos, por mais que sejam fruto da ação de Satanás, jamais, ó Deus, fogem do Teu controle, ó Pai. Isso traz a nós, ó Deus, o descanso, isso traz a nós um conforto, porque nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Para o bem daqueles que são Teus filhos e que lutam para viver em obediência ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos, ó Pai,
porque nós sabemos que o Senhor está moldando cada um de nós para sermos a imagem do Filho, a imagem de Cristo Jesus, para nós podermos viver, ó Deus, em santidade, ó Deus. Peço, portanto, ó Deus, diante desse entendimento que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos fortaleça nas tribulações, que o Senhor nos conceda cada vez mais fé, que o Senhor nos dê força, ó Pai, para suportarmos as dores dos espinhos na carne que o Senhor permitir em nós, ó Pai. E que em todos os momentos, ó Pai, o Senhor nos ensine a nos submetermos à sua vontade soberana sobre nós, a entender, ó Deus, quando o Senhor disser sim e quando o Senhor disser não às nossas petições, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor que nos faça cada vez mais dependentes e menos orgulhosos, que o Senhor molde o nosso coração, porque somente humildes nós sabemos que nós veremos ao Senhor, ó Pai. Nós nos afastaremos dos pecados que nos assediam constantemente. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a Tua igreja, no trabalho missionário, na ação a Deus, na missão que o Senhor nos leva a cumprir nesta terra em todos os momentos. Que o Senhor abençoe o Teu povo para nós não só avançarmos, ó Deus, nos bairros, nas cidades, nos países que o Senhor nos enviar, mas que o Senhor nos entenda que em muitos momentos o Senhor não quer que nós avancemos daquela forma ou somente naquele instante, ó Pai. Nos ensina a descansar no Senhor, ó Pai, confiando no Seu agir sobre a vida da Tua igreja, Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós agradecemos pelo privilégio de ser parte da Tua igreja e poder Te servir, ó Deus, poder viver em santidade e poder pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Nós oramos louvando ao Teu santo nome pelas dores, pelos sofrimentos, pelas provações, porque nós sabemos que assim o Senhor está nos conduzindo à maturidade, ó Pai. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.